a importância de vir para Ele primeiro. Muitas vezes a gente está tão apressado nessa cultura de hoje em dia, né, de micro-ondas, de fast food. A gente se apressa e a gente não percebe Ele. A gente fica tão familiar com as verdades que conhecemos a respeito de Jesus Cristo em nós. Quando eu entrei na igreja hoje, eu conheci o irmão Emanuel. Que nome, né? Deus conosco. A gente fica tão familiarizado com a verdade do Emanuel, Deus conosco, que a gente chega a viver sem estar consciente dele. Claro, no domingo a gente vem, a gente escuta a palavra, mas sabe, muitas vezes requer esforço de nos fazermos conscientes da presença do Senhor. Emanuel, Deus conosco. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus do universo, Ele habita conosco e em nós. A humanidade, ela viveu faminta. O povo de Israel, eles tinham fome da sede e sede de Deus, da presença do Senhor. Mas no Antigo Testamento, o sumo sacerdote vinha uma vez no ano para o Santo dos Santos. Uma vez no ano. Para que a humanidade escutasse de Deus, eles tinham que ir para o profeta, o rei ou o sacerdote, para ouvir Deus falar. Isso durante centenas e milhares de anos. Eles olharam para o futuro e viram isso que a gente está vivendo e desejaram isso. E muitas vezes nós falamos dos milagres do Antigo Testamento, né? Deus abrindo o mar vermelho. E a gente pensa, como eu queria ter vivido naquele tempo, vendo o mar se abrindo, vendo a coluna de fogo, era a coluna de fogo e a nuvem. E a gente fica olhando, que espetacular, eu queria ter visto essas coisas visivelmente, naturalmente, né? No reino físico. Mas nós, muitas vezes, não nos damos conta que verdadeiramente essa aliança é melhor. Por quê? Por que essa aliança é melhor? O que faz dela melhor? Sim, um novo nascimento, nós fomos recriados, éramos pecadores e fomos feitos justos, não pelo que fizemos, mas pelo que Jesus fez, Ele se deu. Jesus foi o presente de Deus para a humanidade inteira, que a humanidade recebendo ou não, Jesus foi um presente de Deus, é o presente de Deus para a humanidade. Agora existe um presente que Jesus reservou só para a igreja. E ainda que o Senhor tenha nos abençoado com toda sorte de bênçãos, não só fisicamente e materialmente, existe um presente que foi o maior de todos. O Espírito Santo. Ele foi o presente de Jesus para a igreja. Ele é real.
Ele é mais real do que essa cadeirinha aí que você está sentado. Ezequiel, vamos lá bem rapidinho para Ezequiel. Essa foi a promessa que os antigos olharam na antiga aliança. Eles olharam para essa promessa, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo. Falando do novo nascimento. Vocês têm um coração duro, o coração de pedra. E só existe uma forma de mudar isso. Existe só uma forma de mudar você de dentro para fora, mudando o seu coração. Ele diz: eu vou te dar um coração novo. E eu vou pôr dentro desse coração um espírito novo. Falando do novo nascimento, da nova criação. E eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E não terminou aí. Você pode imaginar, eles não entendiam completamente o que é que isso significava, mas eles olharam para essa promessa e viram essa promessa para o futuro. E diz assim, versículo 27, porei dentro de vós, eu não somente vou te dar um espírito novo, eu vou colocar dentro de vós o meu espírito. Muitas vezes pessoas estão nervosas quando a gente fala sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Ele veio revelar ao Filho e ao Pai. Tudo o que ele fala é a respeito do Filho e do Pai. Ele veio revelar o Pai. Ele só fala sobre o Pai e o Filho. Interessante que o Filho e o Pai falam sobre o Espírito Santo. É um Deus. Mas são 3 pessoas. O Espírito Santo, ele é mais do que poder. Na verdade, na sua essência, ele não é poder, ele não é energia, ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Vivendo dentro de você. Deus falou: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Diga: eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Aí a minha pergunta é essa manhã: a gente está vivendo como se Ele estivesse dentro? Porque eu digo, Ele não está só dentro do pastor, dos ministros, quem canta louvor, Ele está dentro de você. Você é nascido de novo? Ele está dentro do menorzinho. Uma criança que recebeu Jesus, nasceu de novo, ela tem o Espírito Santo. Eu não vim falar aqui nada de novo. Mas a minha oração é para você, para mim, continuamente, é que eu viva consciente da presença do Espírito Santo dentro de mim. Que eu tenha mais consciência do Espírito Santo do que das coisas à minha volta. E vivendo desse lugar. Muitas vezes nós estamos buscando do lado de fora, no exterior, aquilo que nós já temos por dentro. O que é que você precisa? A minha oração essa manhã para mim, para você, é que você tenha necessidade de viver desse lugar.
que nós não vivamos distraídos. Interessante que Jesus, ele falou para os discípulos antes dele partir, em João 15. Então, vamos lá primeiro em João 14, rapidinho em João 14. Glória a Deus por sua palavra. João 14. Jesus estava aqui na terra, vivendo fisicamente com os discípulos. Imagina, Pedro precisava falar com Jesus, ou Tiago precisava falar com Jesus. Eles chamavam Jesus pessoalmente e falavam com ele e abraçavam a ele. Se eles precisassem de consolo, de conselho, Jesus estava lá fisicamente. Mas Jesus chegou para eles e disse: olha, está chegando o dia que eu vou partir. Ele: que história é essa? Pedro até, esqueci a palavra em português. Rebuked. Ele não corrigiu, corrigiu Jesus, Pedro, né? Jesus, não fale isso não, né? Que você vai morrer. E Jesus falou: eu preciso ir embora. Porque se eu não for, eu não vou poder dar o meu presente, que é o maior de todos. Porque é melhor que eu vá e ele venha. O que é melhor do que Jesus fisicamente aqui conversando comigo, contigo? Já parou para pensar? O que é melhor do que isso? E a gente vai ler aqui, ele disse: se eu não for, ele não vai poder vir. Melhor do que Jesus fisicamente, ele estava limitado. Se ele estivesse falando com você, como é seu nome? Kátia, lá, uma das discípulas, estivesse falando com ele, conversando pessoalmente. Ele só podia falar com o outro quando terminasse com a Kátia. Mas o Espírito Santo, ele vai vir não somente para estar com vocês, Jesus fala, mas para estar em vocês. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É a palavra e o Espírito. Tantas pessoas, gente, tem gente que lê essa Bíblia de capa a capa e tem conhecimento intelectual, e eu não sou contra conhecimento mental, natural, mas você não vai entender essa palavra simplesmente interpretando esses textos de forma natural, ainda que essas coisas ajudem, esses instrumentos ajudam, mas é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que traz conhecimento, sabedoria. A Bíblia diz, né, Jesus falou que ele ia lembrar de tudo que Jesus tinha dito. No capítulo 15, no versículo 26, novamente ele diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não é o espírito da mentira, ele não é espírito de medo, ele não é espírito de contenda, ele não é espírito de engano, ele é o Espírito da verdade. O diabo tenta tantas vezes enganar através de coisas exteriores, e porque muitas vezes estamos distraídos, não atentamos. O Espírito da verdade já está dentro de você para comunicar a você o engano, a mentira. E ele disse: o Espírito da verdade,
eu vou dar ele para você. E esse Espírito, ele procede do Pai. E o Espírito dará testemunho de mim. Eu disse, né, que tem pessoas que ficam nervosas quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, que você não pode falar com o Espírito Santo. Sabe, daquilo que você fala muito, é o que vai se manifestar. E muitas vezes no nosso meio não temos experimentado da presença do Espírito Santo. Porque a gente está falando mais dos problemas, mais consciente. E eu não estou falando aqui para condenação. Mas muitas vezes estamos tão conscientes desse mundo natural. Eu não estou falando sobre viver flutuando. Porque eu estou querendo estar consciente do Espírito. Não. Ele conhece essa vida. Jesus se tornou homem. Ele pisou nessa terra e ele viveu consciente do Espírito Santo. Vivendo a vida prática. Mas sempre movido por Deus, consciente de Deus. Nós cantamos consciente, né, a respeito do que nós somos, mas tudo que nós somos vem dele, é a partir dele, ele é a fonte. Ele é a fonte. E no capítulo 16 do mesmo Evangelho de João, Jesus falando, eu amo o Evangelho de João, eu amo a Bíblia toda, mas o Evangelho de João eu tenho um carinho especial. Versículo 13 do capítulo 16 diz assim: quando vier porém o Espírito da verdade, de novo aqui Jesus enfatizando, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Tudo que ele ouve do Pai, do Filho, ele fala. E ele vos anuncia as coisas que hão de vir. Eu não sei o que vai acontecer. A sua cabeça provavelmente não sabe muitas coisas que vão acontecer, mas o seu espírito sabe mais do que a sua cabeça. O Espírito Santo lá, e ele quer mais do que você e mim, ele quer comunicar, ele quer falar, ele quer se revelar, ele quer se mostrar para você, ele quer comunicar, ele quer falar coisas, mas muitas vezes nós não estamos tomando essa vantagem, a gente não está aproveitando. A gente não está aproveitando do presente que Deus deu, o Espírito Santo dentro de mim. Versículo 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. E muitas vezes a gente anda sem saber, tão incerto, tão inseguro sobre o meu futuro, sobre as minhas escolhas, sobre a minha família, sobre a minha profissão. O que é que eu vou fazer? São tantas decisões e o Espírito Santo lá. Ele quer comunicar, ele quer falar. Ele quer ter seu amigo, ser seu amigo. E eu sei que existem algumas coisas, as pessoas, elas se tornam bem técnicas, algumas proficientes da palavra de Deus, e aí, não, eu já estudei sobre oração, e a Bíblia diz que, né, a gente pede ao Pai em nome do Filho, eu não posso falar com o Espírito Santo.
Sim, certamente a oração de petição a gente pede ao Pai, em nome de Jesus. É um tipo de oração, gente. Em 2 Coríntios, vamos lá em 2 Coríntios, no capítulo 14. 2 Coríntios, no capítulo 14. Vocês estão bem? É simples. Sabe, eu já estou mais de 30 anos no Evangelho. 2 Coríntios, no capítulo 13. Eu falei 14? Perdão, meu povo. Obrigada. Olha, a gente precisa um do outro. A gente não tem tudo, ninguém tem tudo. E ainda que o Senhor, eu vou abrir esse parênteses assim, tenha nos dado o Espírito Santo, você, eu tenho o Espírito Santo, então não vou mais para a igreja. Ele não só nos deu o Espírito Santo, mas nos fez um corpo. Eu nunca vou receber tudo, não me interprete mal, eu nunca vou receber tudo completamente, somente através do Espírito Santo. Existem coisas dentro do corpo que eu preciso, que só você tem. E é através de você que eu vou receber. Do meu irmão, da minha irmã, da minha liderança. Um dando um ao outro, se submetendo um ao outro, abençoando um ao outro. Por isso que precisamos, nos congregar. Existe algo existe algo disponível da presença do Espírito Santo de forma coletiva, que ela só vai se apresentar coletivamente. Mas os dois são importantes, entende? Porque eu também não posso somente desfrutar da presença coletiva do Espírito Santo aqui, quando em casa eu não estou dando espaço. Essa manhã eu quero falar para você, se você já dá espaço, dê mais. Se você não dá nenhum espaço ao Espírito Santo, comece agora. Então, 2 Coríntios 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, Paulo terminando aqui a sua carta aos Coríntios, e ele finaliza a carta. É um tchau. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, diga, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Gente, o que é comunhão, hein? Eu gosto de ir para esse versículo porque as pessoas que se tornam técnicas, e aqui nessa igreja não tem nenhuma, da palavra ao ponto de engessar a palavra. A Bíblia se interpreta ela mesma. Eu não posso tirar versículos fora do contexto, tentando provar algo que é a minha opinião. Como é que você tem comunhão com alguém? Quem é casado aqui? Como é que você tem comunhão com seu esposo, com a sua esposa? Comunhão, vamos falar uma palavra, eu não sei se aqui em Portugal vocês usam muito essa palavra comunhão no dia a dia, fora do contexto da igreja, não sei. Mas comunhão, na verdade, significa um relacionamento de amizade. Comunhão, dividir, compartilhar ideias, pensamentos. A Bíblia está falando da comunhão do Espírito Santo. É a minha pergunta essa manhã, não para nos condenar, mas para nos incentivar. Eu estou compartilhando com o Espírito Santo? Eu estou conversando com Ele? Eu estou consciente da presença dEle? Muitas vezes, nós não temos visto a manifestação de Deus, porque nós não temos dado espaço à pessoa de Deus, na pessoa do Espírito Santo.
Yeah. Às vezes eu preciso parar. Às vezes tem coisa, gente, que palavras na nossa língua, no nosso idioma, a gente não consegue articular. Eu não quero viver culto após culto, indo para a igreja e simplesmente viver uma vida natural, como se estivéssemos num clube social, recebendo-se a bênção de estar um com o outro, sem a manifestação da presença. Nem na igreja, nem na minha casa. Vivendo como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Ele quer tanto. Mas algo que eu considero uma tragédia, de uma certa forma. Você só tem o Deus que você quer. Vou falar isso de novo. Eu não posso quantificar a Deus, certo? Porque Ele é eterno e Ele é grandioso sem fim. Mas eu só tenho tanto de Deus que eu quero. Se eu estou satisfeito ou satisfeita com Deus que eu tenho experimentado, o pouco, o que a gente tem, ainda que a gente tenha experimentado, uma certa quantidade de Deus. Eu sei que essa palavra não é adequada, mas vocês compreendem o que eu estou querendo falar aqui. Se a gente está satisfeito, é o que a gente vai ter, gente. Ele não vai invadir sem ser convidado. Ele não vai invadir sem nós pedirmos, sem nós termos fome e sede. E você pode dizer, Adriana, você está falando aí, eu me sinto tão indiferente. Eu vou para a igreja, eu volto para casa, e é simplesmente, um ato religioso. Eu me sinto tão indiferente. Esse povo que fala sobre fome e sede de Deus, eu não sei o que é isso. Porque eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Vou para o céu, não vou para o inferno. Estou bem demais. Tenho recebido as bênçãos do Senhor, e esse negócio de fome e sede de Deus, eu não consigo compreender esse povo aí que exagerado. Deus é tão misericordioso. Tem solução até para você. Dá o que você tem. Mesmo que você não sinta, e você pode dizer, Adriana, mas a Bíblia diz que a gente tem que viver pela fé e não por vista. Nós não vivemos por sentimentos, verdade? A gente começa nesse lugar de fé, falando a palavra, falando o que acreditamos, e ainda que eu não sinta, eu falo. Mas eventualmente o sentimento virá. E eu não estou falando de sentimento dos 5 sentidos, que você sente algo tangivelmente. Eu estou falando de um sentimento aqui, que você deseja a Ele mais do que comida. E essa manhã eu quero fazer esse tipo de pedido, nós todos juntos ao Senhor. A gente dá o que a gente tem. Sendo pouquinho, ou médio, ou muito, ou mesmo nada. Porque na matemática de Deus Ele pode multiplicar nada. Dê o que você tem e Ele vai multiplicar. Qual o desejo que você tem? Você quer conhecer o Espírito Santo mais? Você quer experimentar o que você nunca experimentou antes? No seu quarto, no seu lugar secreto, de saber
dele falar e você reconhece a voz dele. Eu não estou falando de voz audível, eu estou falando de percepções, de impressões. Ele guia por paz, ele guia por shalom, ele guia com certeza, certeza absoluta. Você sabe, você tem certeza, mas como? Por quê? Não sei, mas eu sei. É assim. Você quer mais disso? Você quer a manifestação da presença dele no seu quarto? Você está lá orando e de repente, eu não vivo pelo sentimento, mas eu gosto quando eu sinto. Quando eu estou no meu quarto e eu estou lá, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sinto o calor. Porque ele é real. Gente, isso é para você. Nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de depressão, medo, pânico, tantas pessoas passando por essas coisas, tão conscientes somente daqui, do que está aqui embaixo, do que é terreno, e Ele está chamando você e a mim para um lugar mais alto. Vem, eu quero que você viva desse lugar, eu quero que você viva nesse lugar, você vai poder ter um coração que nunca se ofende. Nesse lugar é um lugar de liberdade, porque onde o Espírito está, há liberdade. Não importa o que vão falar de você, não importa o que vão fazer com você. A sua alma pode se balançar um pouquinho, mas lá o Espírito Santo, ei, você é meu. A Bíblia fala que Ele é o depósito, o selo, o penhor do Espírito, o depósito, a garantia. Não somente que somos salvos, mas que viveremos na eternidade, nosso corpo glorificado, seremos transformados um dia. Coloca a tua mão assim, representando o teu pouquinho, o teu médio ou o teu muito. A Bíblia diz em Filipenses 2:13, o Senhor opera em mim tanto o querer, tanto o desejar, como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pai, nós te damos o nosso desejo, seja ele qual for, ou até mesmo a nossa falta de te desejar, de te querer. Te damos o nosso querer. Toma. Como Jesus fez com os pães, Senhor. Multiplica, Pai. Mais sede, mais fome de Ti. Um coração que não é indiferente à presença do Espírito Santo. Conscientes de Ti, Pai. Quando a gente volta para casa, quando a gente vai para o trabalho, a gente vai para a praça, no metrô, no carro, não sei se aqui tem ônibus, no ônibus, na universidade, na escola, você que é jovem. Maria, mãe de Jesus, ela era uma adolescente quando engravidou. Cheia do Espírito. É para você. Você não vai conseguir vencer todos os desafios do ambiente acadêmico sem o Espírito Santo. A palavra sim, mas isso você já sabe, está na base. A gente está enfatizando o Espírito Santo hoje, porque Ele revela Jesus. Ele é tão lindo, gente.
Eu já tive muitas experiências com o Espírito Santo, mas eu quero te dizer, é como, de uma certa forma, que eu nunca tivesse, porque eu sempre quero mais. Parece algo contraditório com o Senhor. Jesus disse: aquele que vem a mim, ele nunca mais terá sede, mais terá fome. Sim, posicionalmente falando, no Espírito, a gente já teve a nossa sede, a nossa fome saciada. Mas experiencialmente, de forma prática, a manifestação disso, nunca, nenhum de nós experimentamos na plenitude. Parece algo contraditório. Quanto mais fome e sede eu tenho, mais eu recebo, e mais fome e sede eu tenho. E é esse ciclo de comunhão, de viver com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Vamos praticar isso um pouquinho. E eu não sei se você ora em línguas, talvez todos não orem. Essa é uma forma maravilhosa de se tornar consciente. Adriana, como é que eu vou me tornar consciente? Uma forma prática. Falando a palavra, falando simplesmente. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu me acordo de manhã, não estou sentindo nada. Oh, obrigada, Senhor. O Espírito Santo está dentro de mim. O Espírito do temor, o Espírito de sabedoria. O Espírito Santo, você é Espírito Santo. Não vamos nos tornar impessoais. Muitas vezes a gente canta sobre Deus, né? E é bom. Mas imagina se eu chegasse para o meu marido e eu tivesse com a minha amiga assim, sempre, né? Ou com a minha mãe, vamos dizer, a gente está no ambiente de casa, eu sempre chego em casa, eu digo: mãe, eu amo o Simon é meu marido. Eu amo o Simon. E o Simon lá, e eu só falo para minha mãe. Você nem ia achar estranho se eu nunca falasse com ele? Não seria estranho? Muitas vezes a gente está fazendo isso com o Senhor. Ah, Deus é grande. É bom dizer que Deus é grande. Ah, Ele fez isso, Ele fez aquilo, Ele é isso, Ele é aquilo. Maravilhoso. Mas Ele está esperando para a gente falar com Ele. O Senhor é o Espírito Santo, a forma prática. Espírito Santo, você é meu ajudador. Você é meu consolador. Faz isso agora. Se tornando consciente da presença dEle. Você é o meu amigo fiel. Você é o meu conselheiro. Do que é que você precisa? Ele é. Você é meu amigo fiel. Você nunca vai me trair. Você nunca vai me abandonar. Espírito Santo, você nunca vai me deixar. Eu ando todos os dias, eu me levanto de manhã. E para onde eu vou, você vai. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Seja pessoal. Obrigada. Essa é uma forma, falando a sua própria língua, declarando a palavra. Uma forma de estar mais consciente do Espírito Santo. Outra forma é orando a língua dele. Zumara mama nagari geshire mama. Tora bara bramba gan sororere. Sora mama gan todo. Brore mama mande dere bramba ban soro. Sore brama mama nando do. Só um pouquinho mais baixo. Toca suave. Eu quero escutar. So mama de carororere. Zora brama mande dere brahmane. Tora brahma gansuro vagande dere brahmandera va. Sora mama manenere 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 va. Sora m
Esse é o refrigério que você precisa. Muitos aqui não têm conseguido encontrar esse rompimento, mas esse é o refrigério que você precisa. Pela fé. O descanso. O descanso. Cheira pra caravanana. Daramamana. Deus, mais do que você, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar. Mais do que você quer. Cheira paraná. Mas existe algo que move o coração de Deus. É alguém querer Ele. Ele quer você por inteiro. A gente está disposto a dar tudo por inteiro? Oh, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Olhos para ouvir e ouvidos para ouvir o Teu Espírito. Nós não queremos ignorar, Senhor, a Tua presença. Nós te pedimos perdão, Senhor, quando temos tentado, lutado, como se o Senhor não estivesse ali presente. Não queremos ignorar a Tua presença. Não queremos ignorar o Teu Espírito dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a andar nessa realidade. Mais. Eu sei que alguns de vocês aqui, muitos de vocês já tiveram experiência com o Espírito Santo. Mas tem mais. Tem mais. Obrigada, Senhor, por esse mais. Obrigada, Pai. Percepções, os dons do Espírito operando, mas, Senhor, nós não estamos buscando, ainda que seja bíblico buscar, mas mais do que os dons, mais do que o mover, mais do que o fluir do Espírito, mais do que Tuas bênçãos. Nós queremos a Ti experimentar o ser amigo de Deus, experimentar, ouvir os Teus segredos, ouvir o Teu coração. Senhor, nós não queremos somente que o Senhor veja o nosso coração, nós queremos aqui hoje de manhã ouvir o Teu coração, Senhor, o Teu coração. Como Moisés, amigo de Deus, o povo de Israel buscou a mão do Senhor, somente o que o Senhor poderia dar, mas Moisés buscou a Tua face. Senhor, que essa manhã, cada um de nós aqui, nós escolhemos buscar a Tua face.
do menor ao maior. Do menor ao maior. Vamos aguardar mais na presença. Do menor ao maior. Isso é para todos. Do menor ao maior. Sora manangara tore prarere. Ore nanene. Shura bananare kerada. Sora mananarana. Recebe a paz. Recebe o descanso na sua alma, na sua vida de pensamentos. Recebe agora. O colo dele é um lugar de descanso. O colo dele é um lugar de aceitação. Yeah. Grande é o Senhor. Eu vou fazer algo bem desafiante agora. Pode parar. Tu vai parar tudinho, não toca. Só a igreja. Quem sabe, quem não sabe, escuta, medita e coloca os olhos em Deus. Eu não sou cantora, amém? Mas todos nós podemos cantar. Grande é o Senhor e muito digo de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo mono. Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, grande és tu, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo nessa igreja e o que o Senhor ainda há de fazer. Obrigada, Pai, por esse corpo, nessa comunidade, levando a tua presença onde eles vão. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem reservado para essa cidade, através desse corpo. Obrigada, Pai. É isso, pastor.
O senhor pode vir. Eu não sei como terminar, mas tão bom. Tão bom estar aqui. Agora, no final, eu vou agradecer ao pastor, sua esposa, por estar aqui. Eu me alegro tanto de ver o que Deus está fazendo. A gente veio aqui, eu e meu esposo, acho que foi em 2022. Vocês ainda estavam no outro lugar e eu fico vendo. A gente sabe que cada um de vocês tem sacrificado, tem crido, especialmente os seus pastores. Eu glorifico ao Senhor pela fidelidade dele, porque o Senhor, ele é fiel. Vocês creram, plantaram sementes, estão aqui no lugar maior. Isso é só o começo do que o Senhor está fazendo. Isso é só uma representação, né, gente? Do que Deus tem. Não é o edifício que é importante. A gente precisa do edifício para se encontrar. Mas é isso, a presença dele nesse lugar e a fidelidade de Deus. Pastor, por favor. Muito obrigada, gente.